Fala aí, rapaziada. Vou dar uma olhinha pra vocês sobre regra de três composta agora, tá? Espero que vocês já tenham visto as regras de três simples, porque se você não viu, não faz o mínimo sentido você assistir essa aula que você não vai entender nenecas, tá? Então, vamos lá. A regra de três composta, ela vai se diferenciar da simples pelo número de grandezas. Lembra que simples a gente só tinha duas grandezas? A gente comparava só dois itens, dois cenários. Na regra de três composta, a gente vai ter mais de duas grandezas, tudo bem? Basicamente essa a diferença. A gente sempre comparava, tipo, trabalhadores e dias. Trabalhadores e produção. Agora não. Agora a gente vai comparar trabalhadores, dias e produção. Tudo ao mesmo tempo. Beleza? Então são mais de duas grandezas. Às vezes mais de três. Vamos lá. O objetivo da aula, tá? É você aprender o que é regra de três composta. Como identificar, beleza? Como organizar as grandezas. Como decidir, né, ou descobrir se a relação é diretamente ou inversamente proporcional. Como montar a tabela corretamente. Como resolver passo a passo, tá? É uma ferramenta mais importante para provas difíceis, tá? Sobretudo as provas de vestibulares e de escolas de ensino médio, né? IPCAR, Colégio Pedro II, etc, etc e tal. Enfim, o que é a regrinha de três composta? A regra de três composta, ela é usada basicamente quando a gente tem três ou mais grandezas, né? Quando é duas grandezas, é menos. Dei um oi pra minha namorada. Enfim, quando é menos de três grandezas, a gente trata de uma regra de três simples. Tudo bem? Vamos lá. Exemplo clássico: trabalhadores, dias e horas por dia. Então a gente relaciona três grandezas: trabalhadores, dias e horas por dia. Não mais apenas uma, né? E aí a gente tem um passo a passo para resolver as questões de regra de três composta. O primeiro passo é organizar tudo em uma tabela. Basicamente eu ensinei vocês a receberem a resolver, a montar a tabela de uma regra de três simples. A regra de três composta vai ser parecida, mas não vai ser exatamente igual. Enfim, a gente vai escolher a grandeza que tem um x. Então, a grandeza em que a gente não vai saber o valor nas duas situações, né? A gente vai saber só em uma situação, a gente vai separar ela. Comparar com cada grandeza, descobrir quais grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais a ela. Depois a gente vai montar uma equação a partir disso, tá? A melhor forma de vocês entenderem, eu sei que eu falei e vocês não entenderam nada, tá? É praticando. Show? Vamos lá. 6 trabalhadores fazem uma obra em 8 dias, trabalhando 6 horas por dia. Quantos dias levarão 12 trabalhadores trabalhando 8 horas por dia? Rapaziada, olha só. A gente vai fazer uma tabela. Aqui em cima a gente vai colocar grandezas. Show? Quais grandezas a gente tem? A gente tem trabalhadores. A gente tem dias e vamos ter horas por dia. Show? Agora a gente bota as situações. Situação 1, situação 2. Vamos lá. Trabalhadores. Quantos trabalhadores a gente tem em situação 1? 6. Dias. Quantos dias a gente tem na situação 1? 8. Quantas horas por dia a gente tem em situação 1? 6. Beleza. Agora a situação 2, tá? Quantos trabalhadores a gente tem em situação 2? 12. Quantos dias a gente tem na situação 2? Não sabemos, então a gente vai falar que é X. Quantas horas por dia a gente tem na situação 2? 8. Beleza. Primeiro passo, montagem da tabela. Coloca as grandezas, escreve. Coloca as situações 1 e 2. Coloca o número de cada grandeza em cada situação. E a partir daí a gente vai continuar a conta, tá? Qual é o próximo passo? A gente vai isolar a grandeza que tem o x. Então vai ser dias, tá? Aí a gente vai trazer um momento.
uma continha para a partir daí a gente vai perguntar quais grandezas são, vai trazer para cá, 8x. A gente vai perguntar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais a elas, a essa aqui. O que vai importar é a grandeza que tem o x, tá? Aqui é dias. Vamos lá, rapaziada. Primeiro, trabalhadores, tudo bem? Trabalhadores, quanto mais trabalhadores a gente vai demorar mais ou menos dias para fazer. Quanto mais trabalhadores, menos dias vai levar para terminar o serviço, né? Então é inversamente proporcional. Mais trabalhadores, menos dias. O que a gente faz? A gente inverte essa fração dos trabalhadores. A gente vai inverter. Show? Então, ó, ao invés de ficar 6 sobre 12, vai ficar 12 sobre 6. Vezes, agora a gente vai analisar horas por dia. Olha só, quanto mais horas por dia eu trabalho, menos dias eu levo para demorar, para terminar esse serviço. Conseguem perceber isso? Se você trabalhar 8 horas por dia, você vai demorar menos para realizar uma tarefa do que alguém que trabalha só 4 horas por dia. Quanto mais horas por dia, menos dias vai levar. Logo, é inversamente proporcional também. O que eu faço? Inverto isso aqui também. Vai ficar 6 sobre 8, vai ficar 8 sobre 6. Show? O que eu posso fazer aqui, pessoal? Simplificar. Tudo bem? Eu vou simplificar por 2. Eu vou dividir por 2 essas frações em cima e embaixo. Ó. Aqui por 2 vai ficar 6. Aqui por 2 vai ficar 3. Tudo bem? Aqui por 2 vai ficar 4. Aqui por 2, 3. Show? Agora eu multiplico direto. 6 vezes 4 dá 24. 3 vezes 3, 9. Aí repito 8 sobre x. Agora, pessoal, só vamos ficar cruzado, tá? 24x igual a 8 vezes 9, que dá 72. X igual a 72 dividido por 24, que vai passar para lá dividindo, porque está multiplicando desse lado. X igual a 3. Show? Beleza, o que a gente fez? Montamos uma tabela. Montamos uma tabela, isolamos a grandeza que tem o x, dias, passamos ele para cá, tá vendo? A partir daí, coloca o igual e vê se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais a essa que tem o x. É inversamente, inverte a fração. Aí vai ficar 6 sobre 12, a gente botou 12 sobre 6. Se fosse diretamente, repetia a fração do jeito que ela vem escrita. Show? Horas por dia também foi inversamente, invertemos. A gente multiplica as frações. O de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. Vai ficar uma fração só. A partir daí, multiplica cruzado e você acha o resultado. Show de bola? Vamos para o exemplo 2 para vocês entenderem. Vamos lá. Uma máquina produz 500 peças em 4 horas. Quantas peças 3 máquinas produzirão em 3 horas? Em 6 horas. Então a gente tem 3 grandezas: máquinas, horas e peças. Vamos lá, de novo. Tabelinha. Grandezas. Temos máquinas, horas, peças. Show? Situação 1. Situação 2. Beleza. Quantas máquinas eu tenho em situação 1? Uma só. Quantas horas eu tenho em situação 1? 4. Quantas peças eu tenho na situação 500? Tá. Situação 2. Quantas máquinas eu tenho? 3 máquinas. Quantas horas eu tenho? 6 horas. Quantas peças eu tenho? Eu quero descobrir. Vou colocar x. Show de bola? Vamos lá, o que a gente faz agora? Isola a que tem a incógnita. Aqui vai ter o x. Então vai trazer para cá. 500 sobre x igual a analisar se é diretamente ou inversamente proporcional em relação a essas grandezas. Primeiro, máquinas. Olha só. Quanto mais máquinas eu tenho, mais peças eu consigo produzir. Show? Correto? Então é diretamente proporcional. O que eu faço? Só repito a fração. 1 sobre 3. Show? Horas. Quanto mais horas eu tenho, mais peças eu consigo produzir. Correto? Mais horas eu tenho disponíveis, mais produção eu vou ter. Então é diretamente proporcional também. O que eu faço? Só repito a fração. 4 sobre 6. Tudo bem? O que eu faço agora? Multiplico as frações desse lado. De cima vezes de cima, de baixo vezes de baixo, até ficar só uma fração.
500 sobre x igual a 1 vezes 4, 4. 3 vezes 6, 18. Tudo bem? Agora vai ficar complicado, tá? Eu posso simplificar aqui por 2, ó, em cima e embaixo. 2. Aqui vai ficar 9. Tudo bem? Vai ficar mais fácil agora. 500 vezes 9 dá 4.500. Show de bola? X vezes 2, 2x igual a 4.500. X igual a 2.250. Passo a passo. Monta a tabela com as grandezas e as situações. Cada quantidade das grandezas que tem em cada situação. Isolo a grandeza que tem a incógnita. Show? Coloco igual. Vejo se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais em relação a que tem a incógnita. Sempre em relação a que tem a incógnita. Não me importa se máquinas é diretamente ou inversamente proporcional a horas. Não quero saber. O que vai importar é em relação à incógnita. Quem tem a incógnita aqui é a peças. Então é essa que a gente vai usar. Show? Vimos que é diretamente proporcional. Tanto máquinas quanto horas são diretamente proporcionais a peças. Então a gente só repete a fração. Se fosse inversamente, a gente invertia a fração. Ao invés de ficar 1 sobre 3, ficava 3 sobre 1. Show? O que a gente faz agora? Transforma uma fração só. Só multiplicar. De cima vezes o de cima, de baixo vezes de baixo. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Ficou uma fração só. Show? Aí eu simplifico, né? O máximo que eu puder. Multiplico cruzado. 2x, 500 vezes 9, 4.500. 2x igual a 4.500. X igual a 2.250. Show? Mais uma vez, rapaziada, como identificar se é inversamente diretamente proporcional? Sempre em relação à grandeza que está com a incógnita. Pensa, se uma subir, a outra sobe também ou ela diminui? Se as duas subirem, diretamente proporcional. Se enquanto uma subir, a outra diminui, inversamente proporcional. Show de bola? Método universal. Montar a tabela, isolar a incógnita que tem o x, comparar com cada coluna, com cada grandeza. Então, quando a grandeza for inversamente proporcional, a gente inverte a fração. Se for diretamente, a gente mantém a fração. Multiplica as frações, transforma uma só e multiplica cruzado. Show de bola? Quais erros vocês mais cometem, pessoal? Não organizar em tabela. Esquecer de inverter quando é inversamente proporcional. Ou inverter quando é diretamente. Vocês se embolam nisso. Confundir grandeza na comparação. Tá? Vocês colocam a máquina 2 vezes, ou horas 2 vezes, ao invés de botar cada uma vez só. E fazer conta antes de analisar a relação. Tá? Fazer a conta sem ver se é diretamente ou inversamente proporcional. Show de bola? Vamos encerrar? Então, enfim. Escrever aqui para vocês. Se você domina regras de três compostas, resolve trabalho de produção, resolve velocidade de tempo, resolve problemas industriais e resolve física. Muita questão de física envolve regras de três compostas. Tá bom?